Oi, gente. Eu, como padre e segundo a tradição católica, obedecendo a ordem de Jesus, está lá, São João, capítulo 20, ele entra no cenáculo, fechado, trancado por medo dos judeus e diz aos seus discípulos, Ide e perdoai todos os pecados. E acrescentou, todos os pecados que perdoardes serão perdoados. Então a igreja tem essa tradição de ouvir a confissão dos seus filhos e filhas, dos seus fiéis. E o próprio sacerdote, o próprio padre, como cristão, também procura a miúde um padre confessor para ele poder contar seus pecados, se abrir, se aconselhar. Então a confissão católica faz parte da nossa tradição. E agora, ouvindo as confissões, eu percebo que existe como que uma neura, um medo, uma faca sobre a cabeça, uma espada sobre a cabeça de nossos irmãos e irmãs, com medo de cair no pecado e a constatação, a verificação de que é difícil viver sem pecar. A gente peca muito fácil. O pecado, ele está sempre diante de nós, nos passando rasteira. E eu vou até dar um pequeno detalhe que eu já dei várias vezes. Os jovens, principalmente os jovens, eles são os que mais sofrem, parece brincadeira. Eles mais sofrem com essa história de ser puro, de estar preparado, estado de graça. E ele não consegue. E eu já fui jovem, eu me lembro muito bem. A beleza do corpo, o convívio com outros jovens muito bonitos, a fabricação dos hormônios, a modificação do nosso corpo, tudo isso parece que estala e a gente fica impotente de nos controlarmos. E aí diz, padre, como é que eu vou confessar, prometer que não vou pecar mais, fazer o propósito, se eu sei, eu não aguento. Eu digo, calma, você tem que confiar em Jesus. Fala com Ele, conversa com Ele, se abre para Ele, em tom de oração. E você vai sentir que Ele vai ajudar, Ele dá uma cota extra de energia. E você sabe que se você cair, você vem, confessa de novo, não precisa ter vergonha, nem medo. Eu tive ontem aqui, voltei hoje. Você pecou, voltou. Não precisa ficar nem fugindo e nem fazendo uma escala de padres, não só em Taubaté, mas no Vale, indo Aparecida, porque o padre, o que ele vai dizer do meu pecado? O padre não vai dizer nada, porque o padre também se confessa. O que não pode é a gente se neurotizar. A gente fica neurótico. Porque realmente, às vezes, a gente ouve certas pregações e que os padres batem muito, que não pode ter pecado, tem estado... Mas eles têm que falar isso mesmo. Isso é o ideal, é o propósito da confissão, buscar o estado de graça e o estado de distância do pecado. Mas a gente tem que dizer que Jesus nos conhece, Ele viveu nossa natureza humana, Ele passou por tudo que nós passamos, inclusive a tentação. Mas Ele soube rejeitar, Ele soube rechaçar. E é isso que em oração a gente tem que pedir. Jesus, me ajude. E se eu não conseguir, principalmente com questões de sexo, sexualidade, o problema muito forte da masturbação, você fala com ele, conversa com ele, é o irmão mais velho que você pode se abrir, que não só ele vai dar resistência, força para você poder espaçar esses episódios, como ele vai dar o perdão efetivo, ali na missa, no início da missa. Nossa, padre, o senhor está banalizando o pecado. Não. Eu não quero exorbitar.
o castigo, como se Jesus fosse um carrasco. Claro que Ele quer a nossa santidade, mas Ele entende a nossa fraqueza. E a gente tem que dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então, o que não pode é a gente viver morrendo de medo. Quer dizer, a nossa vida inteirinha é: que medo de pecar, que medo de morrer no pecado, que medo do inferno. Isso não é vida. Porque eu tenho a impressão que quanto mais a gente torna o medo do pecado um monstro, mais a gente fica réu, vítima, refém desse monstro. Quanto mais você pulveriza com a graça, isso fica mais fácil de ser enfrentado, de ser vivido. Você tem que experimentar a confissão constante, a oração constante de penitência. Reze sempre, como eu já disse, toda sexta-feira. E hoje é a sexta-feira. Toda sexta-feira o Salmo 50. Pequei, Senhor, misericórdia. E lá diz: mas lavai-me e eu ficarei mais puro do que a neve. Quando você começa a se conscientizar disso, você para de tropeçar no próprio pecado. E aí, quando vem confessar, é um bate-papo de dois irmãos que sofrem a mesma coisa e que buscam a mesma coisa. Então, é isso que a gente tem que fazer, é nos desneurotorizar, não ficar neurótico. Não, é louvado, aleluia. Tente fazer isso, comece agora e você vai ver que você se acostuma, se liberta e ainda pode ser feliz, bem feliz, antes de ir para o céu.